se inscreva no nosso canal, curta os vídeos e compartilhe. Espero que vocês gostem. Os ácidos graxos são derivados de ácidos carboxílicos, que são constituídos de uma cadeia carbonada apolar e um grupamento carboxílico que é polar. A identificação desse ácido graxo se dá através de numeração utilizando números arábicos a partir da carbonila. Então, nós teremos aqui um ácido graxo constituído de 18 carbonos. Analisando a cadeia carbonada, vemos que então as ligações carbono-carbono são todas simples. Então, é por isso que nós chamamos esse tipo de ácido graxo de gordura saturada. Uma das características da gordura saturada é que ela tem um aspecto sólido à temperatura ambiente, como é o caso da manteiga e da margarina, que são ricas em gordura saturada. Por outro lado, se a gente pega um outro ácido graxo cuja cadeia carbonada apresenta duplas ligações, a gente chama esse tipo de gordura insaturada. Esse tipo de gordura ele tem um aspecto de óleo à temperatura ambiente, que é o caso, por exemplo, do óleo de soja, óleo de girassol e o azeite de oliva. Uma outra numeração que pode ser identificada e caracterizar um ácido graxo é a utilização da nomenclatura de letras do alfabeto grego. Então, o primeiro carbono ligado à carbonila, ele vai receber a letra grega alfa, seguida então da sequência da letra do alfabeto, beta, gama, delta, epsilon, aonde o último carbono da carbonila sempre vai ser chamado de ômega, porque a primeira letra do alfabeto grego é alfa e a última letra vai ser ômega. Vocês podem observar que nesse alfabeto nós temos então a representação das letras alfa e ômega em maiúsculo e minúsculo. Maiúsculo e minúsculo. Então, quando a gente pega e segue essa lógica, o último carbono da carbonila vai receber, então, a letra grega ômega, independente do número de carbonos que esse ácido graxo terá. Então, se a gente pega e analisa um ácido graxo como esse representado aqui, e analisando também que o último carbono é o carbono ômega, a gente contando de trás para diante, verificamos então que apresenta uma dupla ligação no carbono número 3, quando contado de trás para frente. Então, a gente chama esse tipo de ácido graxo do tipo ômega 3, que recebe então a numeração 18, 2.3, 9, 12, 15, que significa que ele tem 18 carbonos, 3 duplas ligações, sendo elas nos carbonos 9, 12 e 15. Por outro lado, pegando esse outro ácido graxo e analisando que o último carbono é o carbono alfa e que de trás para frente nós encontramos na sexta posição uma dupla ligação, nós definimos esse tipo de ácido graxo como sendo ácido graxo do tipo ômega 6, ou com a codificação 18, 2.2, 9, 12. Significa que ele tem 18 carbonos, 2 duplas ligações, sendo ela nos carbonos 9 e 12. É importante saber essa questão da numeração, porque o ser humano ele só consegue inserir duplas ligações nos ácidos graxos até a posição número 9. Acima do carbono número 9, o ser humano não tem condições de sintetizar. Então é por isso que todo aquele tipo de ácido graxo que tem dupla ligação acima do carbono número 9, nós o chamaremos então de ácido graxo essencial, que é fundamental ou obrigatório a sua ingestão através da dieta, porque nós somos incapazes organicamente de sintetizá-lo. Como fontes de ácidos graxos ômega 3, nós temos então uma distribuição presente, por exemplo, no óleo de soja, de linhaça, canola, sementes de linhaça, cavalinha, anchova, truta, ostras, atum, sardinha, nozes, salmão, arenque e chia. Como vocês podem observar, do ponto de vista animal, esse tipo de ácido graxo ele está presente principalmente em peixes. Por outro lado, se a gente analisa as fontes de ácidos graxos ômega 6,
veremos então que inclui óleo de girassol, óleo de milho, de gergelim, de soja, óleo de canola, amêndoas, castanhas, avelãs, leite humano, gema de ovo, carne de gado, frango, porco e ovelha. A distribuição do ácido graxo ômega 6 é muito mais ampla quando comparada com do ômega 3, que acaba se tornando mais restrito. Por isso que a sua ingesta é bastante limitado em determinadas culturas. Então, uma das características das propriedades que o ômega 3 e o ômega 6 apresentam é que o ômega 6 ele tem característica pró-inflamatória, ele é indutor ou é precursor de prostaglandinas, que são mediadores de resposta inflamatória, além de que ele potencializa a dor, o edema, justamente pelo fato de que ele é um precursor de prostaglandinas. Nesse sentido, nós temos a criação, então, de um círculo vicioso, onde o ômega 6 ele é um agente pró-inflamatório. A pró-inflamação provoca um acúmulo de gordura. O acúmulo de gordura desencadeia a obesidade. A obesidade provoca ainda mais inflamação, com geração de mais agentes pró-inflamatórios, fazendo com que aqui se torne, então, um ciclo vicioso, principalmente naqueles casos de dietas ricas em ômega 6. Por outro lado, o ômega 3, ele acaba sendo então um importante agente anti-inflamatório, imunossupressor, antiagregante plaquetário, hipotrigliceridemiante, ele combate catarata, combate depressão, combate a perda de memória, é bom para unha encravada, mal de amor, sogra chata, queda de cabelo, ele tem uma infinidade fantástica de propriedades no nosso organismo. E uma delas que tem um impacto bem importante na gênese das doenças crônicas não transmissíveis é o fato de que o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Então, nesse sentido, pelo fato dele ser um inibidor do processo inflamatório, ele diminui a inflamação. E diminuindo a inflamação, ele reduz a quantidade de gordura do corpo. E o resultado, então, é que o ômega 3 é um agente fantástico para a redução de medidas. Principalmente quando a gente analisa a chamada gordura visceral, que é aquela gordura que se acumula na região do abdômen. Então, aqui nós temos uma ressonância nuclear magnética de uma pessoa obesa e de uma pessoa sadia, de uma pessoa não obesa. E aqui dá para observar, em todo esse conteúdo em amarelo, é acúmulo de gordura. Nesse sentido, podemos então poder até especular a possibilidade que isso se deve, por exemplo, por excesso de consumo de ácidos graxos ômega 6, quando comparado com uma pessoa mais magra, que reduz esse conteúdo de gordura abdominal. O ácido graxo ômega 3, ele faz parte de uma classe de ácidos graxos que vários ácidos graxos o compõem. Basta ter uma dupla ligação no antepenúltimo carbono da cadeia carbonada. Então é por isso que dentre os ácidos graxos ômega 3, a gente destaca dois, o EPA e o DHA, que é conhecido então pelo ácido graxo eicosapentenoico, e o docosahexaenoico, que é até complicado de se pronunciar. Nesse sentido, a propriedade desses dois ácidos graxos acaba sendo distintas. Por exemplo, o EPA ele é um importante agente anti-inflamatório, antioxidante e hipotrigliceridemiante. Por isso que a dose recomendada dele é em torno de 720 miligramas. Já o DHA, ele é um importante ácido graxo implicado no processo neuronal, em especial naquelas questões relacionadas às sensações, ao processo sensorial, como é o caso da visão, da audição, da memória, emoções, da fala. E nesse sentido, o DHA ele é mais importante ainda porque ele compõe então a massa cinzenta do cérebro. Então existe na cultura popular dizendo que o consumo de peixe torna as pessoas mais inteligentes. E na verdade, se a gente for ver todo aquele composto que é rico em DHA, por exemplo, o óleo de peixe, nós temos então que essa hipótese ela é verdadeira. Como dose recomendada de DHA, se recomenda então a dose de em torno de 480 miligramas diários.
De uma forma de um cálculo bem grosseiro, dá para se dizer que tem quase que a proporção de 2 EPA para cada DHA que a gente deve ingerir através da alimentação. Como a ingesta de ácidos graxos ômega 3 ela é mais restrita e as fontes nutricionais elas são menores, muita gente acaba lançando mão da suplementação oral de ácidos graxos ômega 3 a partir do óleo de peixe. Mas essa suplementação, a gente vê que o valor das cápsulas de óleo de peixe, elas variam muito. Então, tem desde óleos de peixe muito baratos até outros que são mais onerosos. E isso tudo depende do método de extração e também da quantidade de EPA e de DHA que tem nesse ácido graxo ômega 3. Então é por isso que antes de comprar e antes de adquirir o seu, procure observar qual é a quantidade de EPA e de DHA que existe na sua composição. Por exemplo, pegando dois rótulos bastante conhecidos, vemos, por exemplo, que nesse rótulo aqui, a quantidade de DHA é de 360 miligramas, a de EPA é de 540. Mas analisando a proporção, ela mantém aquela proporção aproximada de 2 para 1. Só que a quantidade de DHA e de EPA, ela está presente em 3 cápsulas de 4 gramas. Lembrem que, apesar de o ácido graxo ômega 3 ser fantástico, ele continua sendo uma gordura e, consequentemente, sendo calórico. Por isso que a ingesta ela deve ser controlada e regulada a aproximadamente de 1 a 2 gramas diária de ômega 3. Por outro lado, analisando esse outro tipo de ácido graxo, esse outro tipo de nutriente de suplemento, dá para se verificar que a quantidade de DHA é muito maior quando comparada com a de EPA. Então isso aqui é um tipo de ácido graxo muito utilizado para melhora das características sensoriais, em neuropatia periférica, do diabético, na síndrome do olho seco, naquelas pessoas que têm problemas de uso com relação a uso de computador prolongado, o uso de lente de contato. Então, esse tipo de ácido graxo rico em DHA se faz mais apropriado para esse tipo de circunstância. E mais, dá para verificar que a quantidade de 480 de DHA está presente em apenas 2 cápsulas, ou seja, 2 gramas de gorduras diária. Então é por isso que, para concluir, o importante de tudo com relação ao ômega 3 é considerar que todo aquele ácido graxo que tem duplas ligações acima do carbono número 9, ele vai ser considerado um ácido graxo essencial, uma gordura nobre, e que é muito importante a gente ingerir a partir da alimentação. Que uma boa dieta, ela pode suprir as necessidades nutricionais, mas para isso, consulte seu nutricionista. É muito importante manter a proporção da ingesta de 1 para 5 na proporção de ômega 3 para ômega 6. Tudo isso para que a proporção entre a ação pró-inflamatória e anti-inflamatória se mantenha em homeostase. E com isso a gente garanta então o equilíbrio de síntese de gorduras do nosso corpo. Uma outra questão com relação à suplementação, sempre analise a proporção de EPA e de DHA e a quantidade de cápsulas ingeridas diariamente, onde o ideal é ingerir até 2 gramas por dia dessas cápsulas de ômega 3 ou de cápsulas de óleo de peixe. Só que se for ingerir mais de 3 gramas de óleo de peixe, é interessante fazer a suplementação com vitamina E. Isso tudo porque os ácidos graxos insaturados, eles são muito suscetíveis à oxidação. Eles se rancificam. Sabe aquele óleo que a gente pega e esquece azedando? Pois é, esse ácido graxo em excesso, ele pode azedar no nosso corpo e com isso pode gerar complicações cardiovasculares, como por exemplo a aterosclerose. Então, gente, isso então é uma pequena homenagem então aos profissionais nutricionistas, profissionais tão importantes na nossa sociedade.
E a todos, espero que tenham gostado. Curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais notificações. Um abraço, tchau, tchau.